Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamais sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que depois de destruir a alma e o corpo no inferno. Aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muito pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste sábado, dia 13, a liturgia de hoje, e nós estamos meditando ao longo da semana o Evangelho de São Mateus, e nós estamos bebendo de uma riqueza da palavra de Deus enorme. Jesus hoje diz algo, e o ponto central desse evangelho é que ele está falando, de fato, da dificuldade do ministério, da dificuldade do que é o seguimento de Jesus. E ele diz: o servo não é maior do que o Senhor. Se a mim chamaram de Beelzebu, o que não farão de vocês? É isso que Jesus está dizendo aqui. Então ele já coloca para a gente bem claro que nós vamos ter retaliação. Vamos ter retaliação, que não vai ser fácil, porque o discípulo ele não é maior do que o mestre. Não é maior. Se Jesus sofreu tudo isso, passou por tudo isso, nós também passaremos. Só que nesse capítulo em especial, Jesus diz para a gente: vocês não têm que ter medo de nada disso. Inclusive, nem tem que ter medo de morrer. Jesus diz: vocês não precisam ter medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ora, do que Jesus está falando então? Uma vez que ele olha para a realidade da nossa vida, sabendo que o seguimento dele, seguir a ele, a Jesus, implica para nós retaliação, perseguição, calúnia, difamação, abandono, cancelamento e para alguns até mesmo o martírio de sangue, se não o martírio de sangue, o martírio incruento que todos nós estamos vivendo através de cancelamento e tantas outras realidades. Mas Jesus hoje aqui ele diz algo mais importante ainda. Ele diz: vocês não têm que ter medo de nada disso. Vocês precisam ter medo daquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Ora, que Jesus está falando? De que Jesus está falando? Evidente, Jesus aqui está falando do pecado. O que pode fazer perder a nossa alma? A alma e o corpo. Isso é importante porque quando Jesus voltar na sua segunda vinda, na sua parousia, todos irão ressuscitar. Uns para o céu, aqueles que já estão no céu terão o seu corpo glorioso, mas muitos terão o seu corpo de réprobo no inferno. Terão um corpo também ressuscitado, mas não com as propriedades de um corpo glorioso. Isso será terrível. Mas o que causa isso? O que causa isso, meus queridos? Só uma coisa. E aqui eu me lembro daquilo que São Paulo diz.
na carta aos Romanos, no capítulo 8, ele diz: o que pode nos separar do amor de Deus? E ele faz uma lista: fome, nudez, espada, perigo, principado, potestade, demônio algum, nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma dessas coisas que está para fora tem a capacidade de nos separar do amor de Cristo e nos roubar a salvação. A única coisa que pode roubar a nossa salvação é o pecado mortal. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não têm que ter medo daqueles que matam o corpo, mas não pode fazer nada com a alma de vocês. E Jesus aqui explica uma outra coisa, que a teologia nos explica. O que peca não é o corpo, é a alma. Porque Jesus diz: é de dentro do coração do homem que saem os assassinatos, as mortificações, que sai tudo isso, tudo de ruim, sai do coração do ser humano. É da intenção, é do consentimento do coração. Porque se fosse o corpo que pecasse, os animais pecariam. Um cachorro, quando cruza, o filhote cruza com a sua própria mãe, ele não está cometendo pecado algum, porque um cachorro não tem alma, ele não tem inteligência, ele não tem uma alma espiritual como a nossa. Então ele não peca. Os animais não pecam exatamente por causa disso. E por que para nós é pecado? Para nós é pecado porque o que peca é a nossa alma. E Jesus está dizendo: vocês têm que ter medo daquele que, depois de matar o corpo, ele pode matar o corpo e a alma e jogar os dois no inferno. Jesus está falando do perigo do pecado para cada um de nós. Ora, se nada pode nos separar do amor de Deus, se nada pode nos separar do amor de Cristo, e Jesus diz algo muito mais maravilhoso ainda nesse evangelho. Depois dele nos alertar e nos chamar a atenção disso, ele diz assim: vocês não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. E Jesus diz: não tenhais medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Então, meus irmãos, essa palavra de hoje é uma palavra de ânimo para nós. Por quê? Porque, veja, eu não tenho que ter medo de nada. Não tenho que ter medo da morte, eu não tenho que ter medo do futuro, eu não tenho que ter medo do que vai acontecer, eu não tenho que ter medo de nada, porque o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nosso futuro está nas mãos do Senhor. Então nada pode nos amedrontar, nada pode nos deixar para baixo. Jesus diz: a única coisa que precisa preocupar o nosso coração é aquilo que moveu a vida dos santos. Era fazer de tudo para não magoar o nosso Deus com o pecado. Fazer de tudo para não pecar. São Domingos Sávio dizia, ele tinha uma frase, que praticamente virou um axioma fundamental: antes morrer do que pecar. E os santos tinham isso, Eles não queriam, de maneira alguma, davam a vida por isso, entregavam a vida, porque eles sabiam que o mais importante está para acontecer nas nossas vidas, que é viver a vida de Deus, que é viver a vida da graça. Então Jesus, nesse evangelho, ele está dizendo para mim e para você, e aqui vem algo importante. Nós talvez possamos estar no meio de grandes dificuldades, de grandes apuros, financeiro, de saúde e de tantas outras coisas. Talvez com coisas que a gente olha e não veja a solução. E no meio disso tudo, pode ser que um grande medo assole o nosso coração. Eu quero dizer para você que me ouve nessa hora, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. O Senhor é contigo. Não temas. Inclusive, na Sagrada Escritura, 366 vezes, dito de maneira diferente, existe lá não tenha medo. Ditos de maneiras diversas. É uma para cada dia do ano, ainda tem uma para quando tem um ano bissexto. Deus o tempo todo, ele está dizendo para mim e para você, não tenha medo, porque eu estou contigo. A única coisa que nós precisamos temer é desagradar a Deus com o pecado. E isso, apenas isso, e somente isso, tem o poder de fazer perder a nossa salvação.
E isso a gente não quer de maneira alguma. Então, vamos ficar atentos. Vamos pegar a frase dos santos, especialmente São Domingos Sávio: antes morrer do que cometer um pecado, uma ofensa ao nosso Deus. E não somente por medo do inferno, mas porque a gente ama profundamente. E aquele que a gente ama, aquele que nos ama, que é o nosso Deus, jamais a gente quererá desagradar a Ele com qualquer pecado que seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.